Oiê, meu nome é Paola e hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo falando sobre o meu atual vício e obsessão, que é o meu Commonplace Book. Aí eu tô mostrando pra vocês um pouco de como é que ele é por fora. Ele é um caderno que eu comprei na Shopee e ele consiste basicamente num sistema de TN, ou Traveler's Notebook, ou Louise Carmen, ou Midori, não sei como é que vocês querem chamar ele. Mas é basicamente uma capa de couro que por dentro tem alguns elásticos que você encaixa cadernetas. É um sistema que tá bem alto agora e que eu acho que vocês, se estão assistindo esse vídeo, já devem ter visto por aí. E eu uso esse sistema como meu Commonplace porque, apesar de a ideia do Commonplace ser você misturar tudo em um só caderno, eu ainda sou meio biruta e eu gosto de separar as coisas mesmo quando elas são unificadas. Então, na minha cabeça, foi a melhor forma de fazer com que eu organizasse os tópicos, mas também deixasse tudo num só lugar. Eu vou mostrar pra vocês depois cada uma das cadernetas que eu tenho dentro desse caderno, mas hoje, nessa primeira parte do vídeo, a gente vai estar trabalhando na minha caderneta de biologia. E aí, enquanto eu faço algumas anotações na minha caderneta, eu gostaria de conversar com vocês e dar uma introdução sobre o que é exatamente um Commonplace. Para contexto, eu gostaria de falar que eu não fiz nenhum tipo de roteiro para esse vídeo. Eu só tô sentada aqui na cadeira com meu microfone e eu tô conversando com vocês. Então, se eu falar qualquer abobrinha, saiba que é por ignorância e não por, sei lá, desrespeito à comunidade de Commonplace. Enfim, Commonplace Book é um tipo de caderno que é usado há muito, muito tempo. E eu sei que uma das pessoas que tinham esse tipo de caderno que eram bem conhecidas era John Locke. Pelo que eu sei, o Commonplace Book dele é um dos mais icônicos, assim. Traduzindo literalmente, Commonplace Book seria um livro de lugar comum. Ou seja, é um livro onde você coloca várias informações diferentes que não necessariamente têm algum tipo de ligação, mas você coloca eles num lugar só. Por isso, um livro de lugar comum. Você pode fazer muitos tipos de Commonplace Book. Se vocês quiserem, eu posso fazer algumas recomendações de vídeo que falam mais profundamente sobre a técnica e o conceito por trás do Commonplace e o tipo de organização que você pode ter, porque tem gente que faz, tipo, super organizado, faz index e tudo mais. Pelo que eu sei, existe toda uma teoria de como é que você pode estruturar o seu Commonplace e várias formas e métodos. Eu não sigo nenhum específico, eu só faço do jeito que funciona dentro da minha cabeça. Eu acho que você também não precisa seguir nada em específico, só faz o que seu coração mandar. A partir daí, entramos no tópico: qual que é a diferença exata entre um Commonplace e um diário/journal? Basicamente, é o conteúdo do que você escreve num diário, tipo, levando ao pé da letra a palavra diário como coisa que você anota todos os dias sobre o seu dia. É óbvio que quando você tá anotando aquilo, você tá anotando seus sentimentos, acontecimentos da sua vida que estão sendo escritos e descritos pelo seu ponto de vista, então não é nada exato ou concreto, tem muita emoção envolvida. Em um journal, muita gente escreve no journal, muita gente não escreve, só faz colagem. O Commonplace é necessário escrita, e é necessário escrita mais teórica, eu posso colocar assim. Então, o Commonplace, ele serve tanto para como você guardar conhecimento, tanto como para você guardar referências, pelo menos na minha opinião. Então, eu vejo muita gente fazendo Commonplace e escrevendo neles quotes de livros ou de filmes que eles gostam bastante, e eu acho isso uma maneira muito interessante de você fazer o seu Commonplace. A questão é que eu prefiro ter outros cadernos com essa pegada e deixar meu Commonplace pra coisas mais factíveis, assim, e estudo. E o Commonplace, ele não necessariamente é, tipo, você escrever um livro didático, entendeu? Tipo, na minha opinião, o Commonplace, ele serve muito mais pra ser um lugar onde você pode expressar os seus interesses sem nenhuma vergonha, do que, tipo, um lugar que vai te tornar um professor de universidade dentro daquele tópico. E eu acho que essa é uma das coisas bem legais pro Commonplace, sabe? Porque você pode escrever coisas muito específicas dentro dele. Eu vi uma menina que ela tava escrevendo sobre por que que o mundo tá mais cinza. Tipo, ela meio que escreveu um mini artigo dentro do Commonplace dela de por que que as coisas estão perdendo as cores hoje em dia. Tipo, antigamente as coisas eram muito mais saturadas e tanto roupa, quanto acessório, quanto, sei lá, arte. E hoje em dia tá tudo perdendo a cor e ela escreveu sobre isso. E, tipo, aquilo não vai te fazer passar no vestibular, sabe? Não é um conhecimento muito aplicável, assim, no sentido acadêmico. Você anota e você estuda aquilo dentro do seu Commonplace porque você gosta e porque você acha interessante
interessante porque você acha que vai agregar pra você como pessoa, tipo, vai te tornar uma pessoa mais interessante. E eu acho isso muito bacana porque eu creio piamente que a gente tem que estudar e conhecer as coisas sem segundas intenções. Estude aquele assunto que você acha massa, não porque você vai monetizar em cima daquilo, não porque você vai ganhar um prêmio, não por nada, sabe? Só estude aquele tópico que você acha legal, porque você gosta. Se tu quiser estudar, sei lá, se tu quiser fazer uma página no seu Commonplace sobre a vida da Taylor Swift, tu pode fazer isso. Tu não vai usar aquilo necessariamente, mas é um tópico que tu gosta, então faz sentido pra você. Eu acho que essa é a graça também do Commonplace, porque nenhum Commonplace vai ser igual de pessoa pra pessoa, tipo, vai variar muito, porque ele é meio que um reflexo dos interesses de cada um de nós, e a gente nunca vai ter exatamente os mesmos interesses. Tipo, pode ser que a outra pessoa tenha uma parte do Commonplace que fala sobre protozoários, que nem eu tô estudando aí, mas com certeza ela não vai ter um Commonplace que fala sobre biologia e balé e xadrez e literatura, que é como o meu Commonplace se divide. Então eu acho isso muito, muito interessante. Ok, eu devo ser honesta e falar que tem um tempo que eu comecei a editar esse vídeo e eu nunca terminei de editar ele, é por isso que ele está engavetado há um tempo. Isso porque muitas coisas aconteceram, eu comecei a mudar, inclusive essa semana que eu mudo de casa, então aqui em casa tá tipo uma bagunça total. Mas eu tive uns minutinhos antes de eu ter que sair pra uma consulta agora, então eu resolvi ver se eu consigo terminar pelo menos a narração desse vídeo. E aí, quem sabe eu consiga terminar esse vídeo essa semana pra liberar pra vocês, porque eu não faço a mínima ideia depois da mudança de quando eu vou ter um espaço legal pra gravar, ou tipo, o que eu vou gravar, eu tô bem confusa nesse aspecto. Mas enfim, vamos voltar a falar sobre meu Commonplace. Eu vou ser bem sincero e falar que eu não consigo interligar muito bem o que eu tava falando antes desse corte e dessa passagem de tempo, mas eu vou tentar seguir a mesma linha. Eu tava falando sobre essa questão de você estudar sem necessariamente ter um objetivo convencional, como passar no vestibular, passar em alguma prova, conseguir um diploma ou alguma coisa assim. E como eu disse, é muito legal a gente ter essa possibilidade de estudar simplesmente pelo prazer de estudar e por causa que isso vai agregar na nossa vida e na nossa personalidade. E aí, com base nessa recapitulação, eu gostaria de voltar e falar sobre a minha configuração perfeita de Commonplace. Na data que eu tô gravando esse áudio, tem um tempo que eu não consigo parar e escrever no meu Commonplace, mas eu quero voltar a fazer isso. Inclusive, eu terminei todas essas cadernetas que vocês estão vendo e vão ver nesse vídeo, elas já estão todas preenchidas, e aí eu quero fazer uns miolos novos. Eu até fiz alguns, só que eu não gostei muito de como é que eles ficaram. Na época que eu fiz, eu achei eles, tipo, ok. Só que agora eu olho pra eles e eu vejo que o pontilhado que eu imprimi ficou muito grande, então eu acho que vai ficar bem bruto, assim, quando eu escrever nele. Minha letra vai ficar bem grande. Eu não gosto muito dessa ideia, então provavelmente eu vou refazer essas cadernetas e deixar essas que eu fiz pra outra ocasião. A minha configuração nesse caderno de TN ou de Luiz Carmen, enfim, como vocês queiram chamar, foi perfeita pra mim, por causa que, apesar da ideia, o conceito do Commonplace ser um lugar onde você escreve de tudo e você tem tudo num lugar só, eu gosto muito de organizar as coisas e separar elas. Então assim, na minha cabeça, o TN é uma configuração perfeita, sabe? Porque eu vou ter tudo em um lugar só, tecnicamente, porque tá tudo dentro de uma única capa, porém ele está dividido em cadernetas, então eu consigo separar os tópicos, principalmente quando eu for voltar ali para ver alguma coisa, ver alguma anotação que eu fiz, eu consigo achar com mais velocidade o que eu tô procurando. Tem gente que faz um índice pro Commonplace, só que eu sentia que mesmo assim, se eu fizesse um índice, mas escrevesse tudo num caderno só, eu ia ficar muito confusa e ia me dar agonia. Então eu preferi ter essa organização que vocês estão vendo no vídeo, e eu acho ela muito útil, muito bacana. E aí eu gostaria de falar também sobre as minhas fontes de conteúdos para anotações, então de onde é que eu tiro o material que eu vou anotar aí. Como vocês estão vendo, eu tô anotando de um livro de ciências, tá? Esse foi um livro que eu comprei no sebo, ele é um livro do
fundamental. É de alguma criança aí que eu já empacotei esse livro, então não tem nem como ver o nome da criança, mas é de uma criança do 7º ano. E é um livro de ciências e ele é todo focado em ecologia e estudo dos seres vivos, então eu achei bem bacana porque é exatamente essa área que eu tenho mais interesse dentro da biologia. E basicamente eu leio o capítulo, marco as coisas que eu acho interessante, que eu gostaria de anotar, e aí com base nisso eu passo essas coisas que eu marquei pro caderno. É bem simples, gente, eu não me esforço muito, pra ser bem sincera. Eu sei que tem gente que faz toda uma análise das coisas que anota no Commonplace e tudo mais. Só que, pra ser bem sincera, eu não gosto muito de dificultar esse processo, tá? Até porque, como é uma coisa que eu tô fazendo por diversão e não é uma coisa que eu vou usar pra um propósito específico depois, eu acho que não tem muita necessidade, pra mim, especificamente, de fazer anotações próprias. Então, eu leio livros, leio artigos, sites e marco o que eu quero escrever e escrevo. É bem simples assim. E pra isso eu recomendo muito vocês buscarem sebos, tá? É muito bacana. Esse livro aí que vocês estão vendo eu comprei por R$10 no sebo. E foi um livro, tipo, super completo pra mim. E é um livro que eu não tenho dó, assim, de mexer nele, sabe? De rasgar, de picotar as coisas. Então, eu acho muito, muito bacana. E eu tenho certeza que se você for num sebo da sua cidade, você vai conseguir achar algum livro velho sobre a temática que você tá procurando. E aí você vai poder rasgar ele, marcar com marca-texto, ou com lápis ou caneta, escrever, recortar. Eu acho isso uma maneira muito bacana de ressignificar algo que já foi usado, sabe? Tem toda essa questão de transformar algo velho em algo novo e útil, então eu acho muito bacana também. E acho super válido pra você que, além de não ter muita noção de onde procurar, mas também tem dó de marcar livros por eles serem caros ou por serem novos. Eu acho que pegar livros usados é uma boa saída pra esse tipo de coisa. E aí, já que estamos falando sobre recortar o meu livro e que eu estou recortando ele, eu gostaria de falar sobre como que eu decoro o meu Commonplace. Eu já vi muitas pessoas decorando de diferentes formas o próprio Commonplace, e pra mim depende muito de qual que é o tema que eu tô fazendo. Por exemplo, esse livro de biologia que eu tô escrevendo, ele tem imagens, então eu consigo recortar as imagens do próprio livro e colar no meu Commonplace. Porém, tem alguns livros que eu não consigo tirar as páginas, ou que eu não quero tirar as páginas porque eu quero manter o livro inteiro. Tipo, o meu livro de xadrez, ele vai aparecer uma hora aí no livro, mas eu tenho uma parte do meu Commonplace que eu uso só pra xadrez. E esse livro que eu comprei ele novo, então não era um livro que eu queria recortar por, sei lá, preciosidades da minha cabeça. E aí, quando é assim, nesse caso, que eu não posso ou não quero recortar do próprio livro, eu uso de imagens da internet. Então eu pego, faço uma curadoria de algumas imagens e aí depois eu imprimo em papel adesivo, porque eu acho que o papel adesivo ele faz menos volume do que se você colar com cola. E aí, eventualmente vocês vão ver nesse vídeo que eu também tenho um sticker book. Esse sticker book, ele é um caderno com uma folha lisa e brilhosa, assim, que lembra o papel que protege o papel adesivo. Então, meio que é basicamente uma folha onde você pode colar os adesivos lá e retirar eles quantas vezes você quiser, que eles não perdem a cola. E aí eu tenho esse sticker book, ele é praticamente usado só pra coisas do meu Commonplace. Tem outros adesivos lá que eu coloquei por outros motivos, mas de maneira geral, ele é o caderno que eu pego quando eu quero escrever no meu Commonplace. Eu acho uma maneira bem mais prática de você guardar os adesivos, assim, quando tem uma coisa específica, tipo, tem uma temática junto. Eu não sei, gente, é coisa da minha cabeça. Mas enfim, eu acho mais fácil guardar os adesivos do Commonplace neste sticker book do que eu guardar numa caixa organizadora, por exemplo, que é como eu guardo os meus outros adesivos. Porque os meus outros adesivos que ficam na caixa, não tem como você ter uma visualização muito boa de todos eles. Apesar da caixa guardar mais adesivos, você não consegue ver
eles, ter uma noção de todos eles. Então fica mais difícil de escolher e nem sempre você faz a escolha mais apropriada por tamanho ou temática. Enquanto no sticker book, como eles estão grudados num papel, você só passa assim como se fosse um catálogo, fica bem mais fácil de escolher o adesivo que é apropriado para aquela situação, seja por causa da imagem, seja por causa do tamanho. O tamanho ele vai impactar muito se o seu livro for de médio para pequeno, que nem é o meu. Se for um caderno, sei lá, universitário, eu não acho que você precisa ter essa frescura de tamanho de adesivo, assim. Mas no meu caso, como o meu caderno é um A5, se eu escolher um adesivo muito grande ou muito pequeno, vai afetar na composição da página e também no espaço que eu tenho para escrever. Então, assim, eu de maneira geral, quando eu vou guardar os adesivos do Commonplace, eu gosto de guardar nesse sticker book, eu acho bem útil. E aí, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o Commonplace. Eu gostaria de passar essa parte do vídeo aqui, falando um pouco sobre como é que as coisas estão, dando meio que um update sobre como é que tem passado as coisas do Chorando Pitangas e tudo mais. Eu acho uma coisa meio necessária. Se você me segue no Instagram, você sabe que há umas semanas atrás eu postei um aviso falando que eu ia pausar as atividades do Chorando Pitangas. E quando eu falo pausar as atividades, eu digo que eu basicamente não vou fazer mais encontros, sejam de journal, sejam de desenho, aquarela, e que eu também ia pausar por um tempo as minhas encomendas. Eu até voltei recentemente a fazer algumas encomendas por causa que eu queria fazer uma queima de estoque por causa da minha mudança. Então eu voltei a pegar algumas encomendas, mas quando eu mudar, provavelmente eu vou parar e vou dar um tempo assim. O que tava acontecendo? Gente, eu estava ficando meio doida, tá? Eu acho que essa foi a questão. E eu tenho lido um livro que ele me fez ter vários insights e epifanias sobre a minha vida criativa e como que eu quero trabalhar com criatividade, o que eu quero pra minha vida nesse aspecto. O livro chama A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. É meio que um livro de autoajuda, assim, mas eu achei ele incrível. Tipo assim, ele aborda vários tópicos que eu, como pessoa criativa, me sentia não representada pelas pessoas ao meu redor. Tipo assim, eu não me identificava com as pessoas ao meu redor. E quando eu tentava desabafar sobre algum assunto dentro da minha criatividade e da minha carreira criativa, eu sentia que eu não era entendida por essas pessoas por causa que eles não eram criativos. Então, ver uma pessoa que vive de criatividade escrever um livro sobre todos esses tópicos e assuntos que são sensíveis pra mim e me dando meio que conselhos e um ponto de vista mais maduro sobre a situação toda, me fez, assim, me sentir muito aliviada, sabe? Parecia que finalmente alguém tinha entendido o que eu tava passando. Esse livro tá me ajudando muito. Falta só algumas páginas pra eu terminar ele, pra ser bem honesta. Essa semana eu não tive muito tempo de ler, mas enfim, no dia que eu parei com o Chorando Pitangas, que eu avisei que a gente ia acabar com as atividades, era numa época que eu tinha acabado de ler um capítulo muito esclarecedor sobre vida criativa e carreira criativa especificamente. Era basicamente um capítulo onde a autora falava sobre a necessidade de que a maioria de nós tem de ter um emprego fixo e convencional, que não envolve a nossa criatividade. Porque a realidade é que a gente vê muitos casos na internet que dão certo. E aí a gente só vê esses casos que dão certo e que vivem essa vida ideal de artista, mas aí a gente não vê em muitos desses casos que essa pessoa que ganha um dinheiro com a arte também tem que trabalhar no CLT para pagar as contas. Ou talvez a pessoa até viva de arte e vive somente de arte, mas ela é tipo assim uma porcentagem minúscula perto da quantidade de pessoas que tem que manter um emprego fixo para se sustentar e sustentar a própria criatividade. E o que aconteceu? O Chorando Pitangas, ele nunca foi um projeto muito rentável, tá? Ele inclusive não começou como uma forma de ganhar dinheiro para mim. Ele começou como um hobby, como uma forma de eu me expressar, como uma forma de eu sair de um burnout que eu tava na época. E basicamente, quando eu resolvi que eu ia monetizar ele, eu inclusive documentei toda essa questão aqui no YouTube, eu tava muito otimista, muito esperançosa, eu tava meio que eufórica, assim, cega pelo momentâneo sucesso. E eu não me preparei direito pra fazer esse pulo, então eu não me preparei emocionalmente pra caso desse errado, eu não me preparei financeiramente. Então, o que aconteceu? Chegou numa hora que eu não tinha como sustentar mais o projeto, porque ele não tava me dando
retorno, e eu também já tava meio que no negativo em relação a isso, e eu não queria, tipo, sei lá, me afundar em dívida. Então, eu tinha que parar com o projeto, porque ele me dava prejuízo, e eu não tinha como me afundar mais ainda. Mas também, eu tava muito ansiosa na época, por causa que eu tava colocando muita pressão em mim mesma pra ser bem-sucedida e pra conseguir ganhar dinheiro com arte. E eu não tava conseguindo fazer isso. Eu não tava conseguindo ter esse retorno que eu gostaria de ter. E aí isso me deixava muito triste, muito ansiosa, muito ruim, assim. E aí com isso eu acabava que eu meio que perdia a minha criatividade um pouco. E foi muito engraçado porque, tipo assim, foi num momento que eu tava quase num bloqueio criativo, assim, de tão pouco inspirada que eu tava. Mas a partir do momento que eu avisei lá no Instagram que eu ia pausar as atividades do Cheirando Pitangas por enquanto, do nada, a minha inspiração e a minha criatividade, assim, floresceram novamente, rejuvenesceram. E eu pude finalmente me sentir como artista de novo. Então, isso foi muito, muito, muito importante pra mim. E foi uma escolha que, na minha opinião, foi a melhor escolha que eu podia fazer na época e que eu fiz. Hello, eu devo confessar que já é outro dia, é o dia seguinte da última vez que a gente conversou. E basicamente eu gostaria de continuar a conversa que a gente estava tendo sobre chorantangas, porque é um assunto bem complexo dentro da minha cabeça. Eu acho que para as outras pessoas não é tanto assim, mas para eu que tô vivendo todos esses sentimentos paradoxos dentro de mim, para mim é assim complicado. Porque é o seguinte, gente, apesar de a pausa do Chorando Pitangas ter me feito muito bem no aspecto de tirar um peso das minhas costas, tirou toda essa pressão financeira que eu tinha de fazer o Chorando Pitangas funcionar, me fez me sentir mais criativa novamente. A questão é que nessa de pausar o Chorando Pitangas, eu sinto que eu não posso mais compartilhar a minha arte, porque eu meio que não tô vendendo ela. Então é complicado, porque eu tô meio que tendo que ressignificar minha própria arte no sentido de ser válida pra mim e não pros outros. Porque tem muito, muito tempo que eu faço arte com o intuito de vender e tem muito tempo que eu não paro com isso. Eu abri meu primeiro Instagram de arte no final de 2022, então tem mais ou menos uns 4 anos, 3 anos, sei lá, que eu não paro de fazer propaganda da minha arte, por assim dizer, sabe? De pensar em como que eu posso lucrar com isso, em pensar em divulgação, em algoritmo e post. Então, assim, tem um bom tempo que eu tô nesse piloto automático de sempre querer vender a minha criatividade. E aí, com a pausa do Chorando Pitangas, eu tô tendo que aprender a ser criativa pra mim, porque eu sim gosto muito de compartilhar minha arte, então é difícil pra mim parar, mas eu tô tendo que aprender que pra compartilhar minha arte eu não preciso necessariamente vender ela. Então, tem sido todo um processo essa parte. E pra ser bem sincera, eu penso que quanto mais o tempo passa, mais eu consigo me sentir criativa genuinamente e não por pressão. E mais me dá vontade de voltar com Chorando Pitangas. Então eu acho que foi uma pausa muito necessária nesse aspecto também. Porque conforme eu vou aprendendo a criar pra mim, eu vejo que a minha criatividade ela evolui num sentido positivo pra eu conseguir criar melhor pra outras pessoas também. Então, foi muito importante pra mim essa pausa, tomar esse tempo pra realmente pensar, criar pra mim e não necessariamente fazer coisas com pressão de, nossa, prejuízo e dinheiro e tudo mais. Eu vi muito a minha arte esses últimos tempos como hobby e foi muito, muito importante pra mim. Por exemplo, a minha última obsessão, assim, penúltima na verdade, que eu tive outra mais recente, mas enfim. Uma das coisas que eu fiquei bem obcecada recentemente foi em questão de encadernação e Traveler's Notebooks com couro e tudo mais. Eu fiz alguns. Esse que vocês estão vendo no vídeo, como eu comentei, eu comprei na Shopee, mas desde então tenho feito alguns, eu comprei couro e tudo mais. E tem sido muito divertido trabalhar com isso, sabe? Trabalhar não no sentido de ser remunerado, mas trabalhar no ato de fazer. Então, assim, tem sido muito legal e é uma coisa que eu fui aperfeiçoando com o tempo. Tipo, o primeiro exemplar que eu fiz ficou um lixo. E eu não fiquei tão apavorada porque não era uma coisa que eu pretendia vender. Tipo, eu fiz por fazer, sabe? Enquanto se eu tivesse feito aquilo com o intuito de vender e tivesse saído um lixo, eu teria ficado completamente desesperada e pensado, nossa, eu gastei todo esse tempo e material aqui e eu não consegui fazer algo que
empreste. E, tipo assim, eu não senti isso, sabe? Porque eu tava fazendo por mim, eu não tava fazendo pra vender pra outras pessoas. Então eu não precisava sentir que aquilo dali tinha valor, que aquilo dali valia o tempo e dinheiro de outras pessoas. E aí, o que acontece? Por causa que eu tô ressignificando a minha própria arte, eu meio que tenho evoluído com essa tentativa e erro, porque a gente só aprende fazendo, né? Então, como eu tinha dito, o primeiro exemplar saiu um lixo. Só que aí depois, conforme eu fui fazendo e conforme eu não desisti e eu não vi aquilo dali como um desperdício, eu fui evoluindo e ficou, tipo, muito bom, assim. Modéstia à parte, eu gostei muito dos que eu fiz, principalmente do último que eu fiz, eu achei que ele ficou muito bonitinho. Eu não tenho foto aqui porque eu dei ele pra uma tia minha. Mas enfim, é questão de você não desistir daquilo, não ver aquilo como desperdício, assim, que era o que eu teria feito se eu estivesse vendendo, porque a partir do momento que você vende, você não tem muito espaço pra erro, sabe? Quando você tá vendendo alguma coisa e alguma coisa dá errado, você vê aquilo como desperdício de tempo, desperdício de material, desperdício de dinheiro. Então, todo erro cria essa pressão em cima de você. Enquanto se você tá fazendo por você mesmo, ou você tá fazendo por experimentar, você não tem toda essa atmosfera ruim ao seu redor, sabe? Porque você tá fazendo por diversão. Então não tem toda essa questão. E eu acho isso muito, muito, muito importante pra gente evoluir de maneira criativa. Porque se você coloca essa pressão de ser perfeito e de ser muito bom o tempo todo, você não evolui direito. Justamente porque essa pressão é ruim pra você, sabe? Não agrega nada de bom na sua vida. Pelo menos não agregou pra mim. Tipo, eu não sou uma pessoa que eu trabalho muito sobre pressão. Então, a ideia de que se eu errasse, eu estaria perdendo dinheiro e eu estaria perdendo tempo, não funciona muito pra mim. Eu só me sinto travada, assim, sabe? Eu me sinto triste, pra ser bem honesta. Eu fiquei bem depressiva esses últimos dias por causa disso. Então, se você tá assistindo isso e você trabalha com arte, eu te convido a tirar um tempo pra você realmente fazer por você, sabe? Você não precisa pausar o seu trabalho, como eu fiz. Eu acho que eu fui um pouco radical, vou ser bem honesta. Mas, tipo assim, tira um dia da semana, do mês, de uma quinzena pra você fazer alguma coisa por você e fazer pela experiência, pelo processo, pela diversão de criar e não necessariamente pelo resultado, porque na minha opinião isso é muito, muito, muito importante e alivia muito o estresse que a gente cria sobre nós mesmos quando a gente tá tendo que vender e publicar e fazer propaganda da nossa arte, entende? Mas é isso, gente. Eu queria deixar essa reflexão pra vocês, deixar esse incentivo pra que vocês façam alguma coisa por vocês mesmos e não pra monetizar, pra vender, pra provar o seu valor, porque apesar de essa sociedade capitalista nos dizer que a gente precisa monetizar tudo e qualquer coisa que a gente faça, não é exatamente assim, é muito importante, principalmente pra nós criativos, a gente fazer alguma coisa só pra gente. Então essa é a reflexão que eu queria deixar pra vocês. Eu vou deixar vocês com o resto do vídeo, porque o meu computador já está, assim, pedindo socorro. Ele está respirando por aparelhos depois desse vídeo enorme. Então, eu vou deixar vocês com o restinho do vídeo, uma musiquinha. Eu também vou fazer um flip through de como é que tá o meu commonplace, porque nesse dia aí eu terminei de fazer ele, basicamente. Então, esse é as últimas cenas do meu commonplace sendo usado da maneira que ele estava. Agora eu tenho que renovar as cadernetas. Mas enfim, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu fico muito feliz. Se você assistiu até aqui, comenta um emoji de coração laranja pra eu saber que você assistiu até aqui. E é isso, gente. Muito obrigada e bye bye!